Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem, carregando um jarro de água, virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então, ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria celebrarmos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia para recordar a instituição deste grande sacramento. Recordar é viver. E desde sempre os seres humanos procuraram reter as boas lembranças. Por exemplo, lembramos os primeiros desenhos nas cavernas, depois as pinturas, as esculturas e todas as formas de arte. Hoje, nós convivemos com muita facilidade com gravações, com fotos, com vídeos, e como nos são úteis, porque retém para nós imagens, sons, enfim, memórias de momentos e de pessoas que muito tempo depois poderemos recordar e assim então reviver. Mas é verdade também que as gravações, as fotos, os vídeos não tornam os momentos e as pessoas presentes, são apenas lembranças. Jesus fez diferente. Ele não nos deixou apenas uma lembrança de sua passagem entre nós, do seu sacrifício e do seu amor. O Senhor pode o que nós não podemos. E Ele foi para o Pai, mas ao mesmo tempo permanece conosco. E não nos deixou um simples presente ou um símbolo que lembre a sua memória, ou uma imagem que se dilua, ou um símbolo que lembre a sua memória. Inventou a Eucaristia para nós, para ficar conosco até o fim dos tempos. Em primeiro lugar, porque a Eucaristia é presença. Na missa, na hora da consagração, realiza-se a conversão de toda a substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, crucificado e ressuscitado. Ou seja, toda a substância do pão e do vinho deixam de existir para ser verdadeira presença de nosso Senhor, tanto quanto está no céu. E sob as espécies, a aparência de pão e vinho, ali encontra-se o próprio Cristo realmente presente com seu corpo e sangue, sua alma e sua divindade. A visão, o tato e o gosto nos enganam. Segunda presença de Jesus, porque a Eucaristia é sacrifício. Ali, na missa, nós encontramos substancialmente o mesmo sacrifício da cruz com todo o seu valor infinito. E é o sacrifício de Cristo sobre a cruz que apaga o pecado do mundo.
Esse sacrifício que a Eucaristia atualiza no tempo, dando a nós nesta terra a possibilidade de participarmos, não há, portanto, uma diferença entre a missa e a cruz. O modo, talvez a diferença está no modo com que se realiza, na cruz de modo cruento, por assim dizer, e na missa de modo incruento. Mas a missa continua sendo uma ação divina e nunca apenas humana. O sacerdote que a celebra está a serviço do Senhor e empresta o seu corpo, empresta a sua voz. Ele não atua em nome próprio, mas na pessoa de Cristo, no poder e em nome de Cristo. A Eucaristia também é alimento. Jesus se dá a nós na Eucaristia para nos fortalecer na nossa fraqueza, para nos acompanhar na nossa solidão, na nossa luta, para sermos bons filhos de Deus e como antecipação já do céu. E por isso na Eucaristia nós não recebemos apenas a graça, mas nós recebemos a fonte de onde ela brota, o próprio Jesus. E diferente do alimento material, não somos nós que assimilamos a Cristo, senão é Ele que vai nos assimilando e, melhor dizendo, nos divinizando, nos transformando nele mesmo. Amemos a Cristo. Quem ama a Cristo, ama a missa. E quem se esforça por vivê-la com serenidade, com sossego, com devoção e com carinho, pode assim dizer que também ama a Cristo. E comunguemos com fome, com desejo, que nos acompanhe a fé, a esperança e com inflamada caridade. E assim então precisamos cultivar algumas atitudes diante da Eucaristia. Primeiro, a fé na realidade divina. Da missa participamos com respeito, com cuidado e recebemos a Cristo com muita piedade, com muita devoção. Talvez uma pergunta que nos ajuda é: e se nós pudéssemos comungar uma vez só na vida? Como comungaríamos? Por isso, convém fazer bem a genuflexão, ao chegar na igreja, ao passar em frente ao sacrário, rezar, deter-se ali uns minutos em oração, fazer atos de fé, atos de amor, atos de piedade, atos de reparação pela Eucaristia que em tantos lugares é profanada, e dentro do nosso possível visitar muitas vezes a Jesus no sacrário. Pedir a Ele que nos dê esperança, que chegue sempre a nossa prece, a sua presença, e assim, com certeza, o Deus da nossa fé se torna um Deus próximo, que não é indiferente à nossa vida, pelo contrário, está presente conosco nesta terra, para que com Ele convivamos e um dia possamos desejá-lo na glória celeste. Que este dia nos faça recordar o amor de Jesus por nós, que nunca nos abandonou e permanece conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Deus te abençoe.